do espírito humano, lição 86. Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insumiço? De outras vezes, pede socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos é um ato pernicioso de consequências imprevisíveis. Continue mais seguinte. Hoje então estava lavando as vasilhas e pensando, né? Porque eu frequento as duas de aula, segundo e quarto, então a gente escuta muita dor, muito sofrimento e ultimamente a gente escutado mais. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, sermos gratos porque estamos aqui, nesse momento, com saúde, todos nós estamos aqui, estamos bem. Vamos buscar a gratidão de Deus por tantas vezes e possamos também ser um espalhador da paz, do bem, do redutivo, do auxílio. Então, os irmãos, possamos conseguir estender esse amor à família universal, que são todos filhos de Deus, e nos amarmos mutuamente. Pai, nós te agradecemos por tantas bênçãos, por tanta misericórdia, por tantas coisas que temos ganhado, aliado nessa vida, nessa encarnação. Nós te agradecemos muito. Não temos mais a agradecer do que mesmo por ti. Nos ampara, nosso companheiro, e vem trazer o estudo, que são verdadeiras ferramentas, que vai nos auxiliar para que possamos trabalhar. Nos ampare, ampare ele, ampare todos nós, todos os coordenadores. Que assim seja. O material está aqui, Então, ainda não está. Obrigado. Então, tá bom, gente. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. É muito bom estar aqui de volta. Agora não no lugar de palestra, né, mas dando esse curso, me agrada bastante, porque dá para a gente se envolver e aprofundar algumas ideias. E eu gosto muito de falar de saúde mental, acho que é um tema importante para a gente abordar aqui, visto que muitas pessoas chegam em sofrimentos dessa ordem, ou mesmo quando é de uma busca física, de uma dor física, uma doença física, a gente sabe que o corpo físico adoeceu, o emocional e o mental já adoeceu muito antes. Então, esse é um tema importante para a gente abordar, porque a gente percebe que teve uma piora mesmo na saúde mental e emocional das pessoas de uns anos para cá, muita gente chegando e buscando socorro nesse sentido, né? Então, o objetivo da gente estar aqui é para nos preparar melhor, é para estudar mais, conhecer mais sobre esse assunto das doenças, né? dos adoecimentos mentais, a fim de que a gente possa ajudar melhor, né? Que a gente
possa atender melhor a essas pessoas que chegam e poder compreender ali o sofrimento e a dor do que está acontecendo, né? Então, acho que é esse o nosso propósito, né? Para isso que a gente se reúne aqui. Mas eu quero começar pontuando algumas coisas que a gente não vai conseguir fazer aqui. Antes da gente começar a explicar de qualquer coisa dentro dessas teorias, dentro desses conceitos, eu quero falar o que esse seminário não alcança, assim, os temas que a gente não vai abordar e também o que não vai servir, isso daqui que a gente vai fazer aqui. Primeiro, muitas das coisas que nós ouviremos aqui sobre os adoecimentos mentais, muitos poderão se identificar com alguma coisa neste momento ou em outro momento da vida. A nossa condição psíquica, mental, emocional, ela é cheia das nuances e ninguém nunca é uma coisa só. Então é muito comum, a gente quando está estudando nessa faculdade, a gente se identifica com vários dos transtornos, a gente vai falar, eu tenho isso, eu tenho isso aqui também, eu já senti isso aqui, a gente vai assim. Então, mas é muito arriscado a gente querer fazer autodiagnóstico e diagnosticar as outras pessoas. Assim, tipo, acho que meu filho tem isso aqui, acho que fulano tem essa coisa, eu acho que eu tenho isso. Para diagnóstico é um processo muito complexo e que precisa ser um profissional da área de medicina ou de psicologia clínica para fazer. É um processo muito complexo a gente entender, a perceber essas nuances, a diferenciar o que é uma coisa da outra. Tem várias doenças que têm coisas muito parecidas, que você tem que ter ali um raciocínio clínico muito fino para poder diferenciar isso é isso, aquilo é aquilo. Então a gente não vai contemplar aqui fazer diagnóstico da gente ou das outras pessoas. As pessoas já chegam diagnosticadas, elas já chegam falando que vem de um médico, ou vem de um terapeuta, de um psicólogo. O dialogador, que é um papel nosso, também trabalho com o dialogador, não aqui, falar isso para quem a gente está entendendo, porque a gente não tem esse respaldo para isso. Sim, esse respaldo para isso. A gente só pode analisar. E mesmo que fosse um dialogador que é aqui com uma formação de medicina ou de psicologia clínica, não pode, porque este não é o lugar. Não é o lugar. Não é o lugar de fazer esse diagnóstico. Ser esquizofrênico. Não pode, até porque tem processo para você identificar algumas dessas coisas, um processo ali de atendimento, de acompanhamento, de testes, de exames, de entrevistas, para poder chegar numa conclusão dessa, né? Então a gente não vai sair daqui fazendo isso, até porque é pouco tempo de estudo. A gente passa, no mínimo, aí, 1 ano estudando só psicopatologia dos anos de faculdade, né? A gente dedica pelo menos 1 ano ou mais, dependendo da formação, para discorrer sobre as várias doenças, os vários tipos, aprender a identificar, aprender as técnicas, os manejos de cada coisa. Então, assim, só de entender o diagnóstico, aí é 1 ano de estudo. Mas para entender o tratamento é mais outros vários anos ainda. Então a gente não vai contemplar isso aqui. O conhecimento aqui é para nos ajudar a entender assim. A pessoa está falando de uma ansiedade, ou ela está falando de uma depressão, é para a gente ter uma noção dos sintomas, do que está acontecendo com ela, para que a orientação que vem do diálogo terapêutico não é uma orientação terapêutica, não é uma orientação psicológica, não é uma orientação espírita. O diálogo terapêutico é uma prática espírita, aqui no contexto espírita. Então, para que esse diálogo seja mais certeiro, ele chegue mais no lugar que ele precisa chegar. Então, a nossa pretensão aqui não é fazer terapia com as pessoas, não é fazer psicoterapia, né, com as pessoas. O diálogo terapêutico, atendimento, acolhimento, né, dessas dores. Então, são lugares bem diferentes, tá? Então, só situando então, o que a gente não vai fazer, que não é sair daqui ninguém diagnosticar ninguém. Outra coisa é oferecer soluções para todos os problemas. Então, a gente não vai sair daqui sabendo assim, tipo, chegou uma pessoa com depressão, o que eu falo? O que ela faz? Ou ansiedade, o que faz? Então, a gente não vai ter essas respostas assim muito claras, porque isso também é coisa muito específica e muito complexa para a gente achar que vai sair sabendo falar e orientar em todos os casos, faça isso ou faça aquilo, tá? Porque saúde mental é muito complexo. E uma coisa também que a gente erra, então, para começo de conversa, é querer dar uma explicação única para as coisas.
todo sintoma que a gente vai falar, toda doença que a gente vai falar, elas têm vários fatores. Fatores físicos, emocionais, sociais, hereditários, espirituais. É um tanto de coisa para uma pessoa crescer. Então, toda vez que a gente fala assim, isso é falta de Deus, é falta de cultivar a espiritualidade, isso é obsessão, isso é problema com a mãe, isso é falta de ter um pai, isso é família desestruturada. Todas essas coisas, elas podem ser ângulos que elas nem estão errados. Às vezes é um pouco disso em alguns casos. Às vezes você foi por uma via certa de pensar que essa fatia do problema da pessoa é que causou isso dela. Só que sempre que a gente afirma que é isso ou é aquilo, a chance de a gente estar errando é muito grande. Então, a gente não vai ter uma explicação única assim, então a pessoa que tem esquizofrenia é porque ela foi assassinada na vida passada. Não sei, pode ser que alguma foi. Mas não quer dizer que seja para todos os casos. No autismo a causa é tal. Ou isso é falta de ligação com a mãe. Ou isso aqui, a pessoa que tem dependência química, vício em drogas, o problema é tal coisa. A gente nunca vai achar certeiramente assim, porque as coisas da alma são muito complexas. E cada alma é uma. Então, a depressão que eu tiver vai ser de um jeito e a depressão que você tiver vai ser de outro. Porque a história é diferente, a criação é diferente, os motivos é diferente e a história espiritual é diferente. Então, aqui a gente pode entrar nessa seara. O espírito que adoeceu, que está encarnado nesse corpo agora e está vivendo aquele sofrimento, ele tem uma história que é dele e é diferente do outro. Então, a forma de lidar, de superar e de tratar também vai ser diferente. Tá? Então, começamos aí. Começamos assim, entendendo a complexidade do assunto, entendendo o quanto é um assunto grande. E além de grande, ele tem vários e vários e vários subtipos. Então vai ter algumas coisas que não dá tempo da gente falar aqui, ou que eu não estou tão capacitado ou preparado para discorrer desses assuntos. Eu vou falar daquilo que eu tenho mais costume de trabalhar e de estudar, mas algumas coisas a gente não vai contemplar nessas horas ou não vai dar tempo de falar. Algumas delas são demandas infantis. Eu não vou falar de psicopatologia infantil. Então, as perguntas sobre crianças, a gente não vai abordar aqui, a gente vai ficar focado nos adultos, porque há o adoecimento infantil, que também pode acontecer, depressão, e ansiedade, TDAH, e autismo, um tanto de coisa, a gente não vai abordar aqui, porque é um tipo de compreensão muito específica, tá? Então, a gente não vai abordar infantil aqui. Outra coisa que a gente não vai abordar são transtornos de personalidade. É um tipo específico de transtorno que todos nós temos uma pontinha em algum transtorno desses, porque tem a ver com o nosso modo de ser e os nossos comportamentos, o nosso modo de falar e de relacionar com as pessoas. Tem vários tipos de transtorno e é um capítulo enorme dentro da psicologia. Então, transtorno de personalidade a gente não vai abordar. Transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade histriônica, tem uns nomes muito esquisitos, então a gente nem vai entrar neles aqui, porque cada um tem um tipo muito específico e demoraria muito se a gente quiser entrar nisso. Então a gente vai nos clássicos, a gente vai falar transtornos depressivos de humor, transtornos esquizofrênicos e transtornos de ansiedade. Principalmente os depressivos e de ansiedade, é o que mais chega, é o que a maioria das pessoas chegam queixando, trazendo, reclamando, as queixas muito ligadas a isso. Então, ir nesses pontos vai nos ajudar melhor, assim, para a gente não falar. É como se fosse assim, falar é muita coisa, a gente pode ficar confuso com tanta informação e não absorver nada. Então, a gente vai no básico, e aí algumas coisas a gente não vai abordar, porque eles englobam coisas muito detalhadas e que não vai dar tempo da gente desenvolver aqui, tá? Dito isso, eu estou só situando para a gente entender assim, para a gente até entender as nossas perguntas, entender assim, não vai dar para falar disso aqui, ou não é agora, ou a gente vai ficar focado nesse assunto para a gente organizar aqui as coisas. Compreendido? Sim. Tá. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão assim antes da gente prosseguir? Que essa é só uma fala, só para a gente clarear as coisas.
Não? Na hora que a gente começar a fazer pergunta, a gente vai saber se nós entendemos o texto. Sim, tá bom. Então tá, vamos lá, começar então com esse assunto, que a primeira coisa que eu quero abordar aqui é sobre dor e sofrimento. O Elisete até falou na prece dele o quanto as pessoas que chegam, elas chegam trazendo essa dor e sofrimento. E são conceitos diferentes, a gente até precisa entender e diferenciar o que é uma coisa da outra, tá? Dor, primeira coisa, dor faz parte da vida. Enquanto a gente está aqui encarnado, a gente sente dor. Dor física e dor na alma. Num planeta como o nosso, na condição evolutiva que é o nosso, a dor vai fazer parte. Não tem como uma vida que não tem essas coisas. As coisas acontecem, as perdas acontecem, as traições, as decepções, as separações, os fracassos de toda ordem. Então a dor vai fazer parte, seja uma dor psicológica ou seja uma dor física. Mas sofrimento aqui é uma compreensão bem filosófica, que sofrimento tem a ver com resistência. Sofrimento é quando tem uma dor e eu resisto a sentir aquilo, e eu não quero aquilo, e eu dou um grande não para aquela coisa de o que isso tem que acontecer comigo? Mas eu não queria isso, mas eu não aceito isso, mas eu não concordo para que seja assim a partir de agora. Então o sofrimento aqui é uma coisa que a gente faz com a dor. Então dores todos nós temos, todos nós estamos passíveis de viver todo tipo de dor. Mas a pessoa mais sofrida, ou em maior sofrimento, ela está tendo ali dentro dela, quando nós sofremos, uma grande resistência em alguma dor, em alguma situação que ela viveu na vida dela. Mas não, sofrimento é resistência. Guarda essa palavra, porque é uma dificuldade de aceitar e de lidar com as dores. Por isso a gente pode perceber que às vezes assim, duas pessoas na mesma família passam por uma dor, mas cada uma tem um jeito de viver aquilo diferente, de enfrentar, de lidar, de superar. Todo mundo viveu a mesma dor, mas uma pessoa fica mais revoltada e a outra fica mais otimista ou mais compreensiva no lidar com aquilo. Então, o sofrimento tem muito a ver com a forma de lidar. E a nossa forma de lidar tem muito a ver com a nossa perspectiva sobre as coisas. Então, como é o meu modo de enfrentar? Como é o meu modo de enxergar a situação? Como é a perspectiva que eu olho para aquilo? Que eu enfrento a situação, tá? Então, só sintetizando aqui, os nossos sofrimentos, eles decorrem disso, uma resistência aos acontecimentos e ao fluxo da vida. Geralmente são as coisas que nos acontecem e que a gente fala, não queria que fosse assim, não queria que isso tivesse acontecido. Por que foi acontecer? Por que comigo? Não aceito isso. Sempre tem um não, sempre tem um não queria assim. Então, isso faz a gente entrar numa posição de sofrimento. Isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Tem o sofrimento do sofrimento. Tem o sofrimento do sofrimento, exatamente. Eu sofro por estar sofrendo. Eu não queria estar sofrendo, não queria estar assim, não queria estar sentindo isso, não queria estar triste, eu já queria ter melhorado desse luto, eu já queria ter saído dessa depressão, eu já queria não estar sentindo raiva ou dificuldade de perdoar a pessoa. Aí vai criando sofrimentos em cima do sofrimento. Né? Não está do jeito que eu quero. Não está do jeito que eu quero. Então, aqui agora a gente vai entrar numa coisa que são os níveis de sofrimento. Sim, vamos lá. Então, o PDF da slide. Sim, vai ser disponibilizado para vocês. Anotar. Não precisa copiar, né? Às vezes se vocês quiserem anotar alguma coisa do que eu estou falando, que eu estou explicando, alguma coisa que a gente foi tendo entendimento aqui, juntos, mas esses textos vão estar com vocês, tá? Eu quero entrar numa coisa aqui, que tem o sofrimento, ele tem níveis, e os transtornos também. Às vezes, todos nós podemos doer e sofrer, mas às vezes você está num sofrimento que você sofre ali um período do dia, fiquei uma manhã mais sofrendo. Ou eu estou um período, eu fiquei uma semana sofrendo por um determinado assunto. Ou esse mês eu estou lidando com uma coisa, ou esse ano eu estou lidando com um tema na minha vida que ele está me fazendo sofrer.
Não é uma questão só de tempo, que eu estou falando aqui, mas de intensidade. Algumas pessoas têm um sofrimento mais leve. O sofrimento mais leve, você sofre, você sente. Mas ele não te limita tanto. Quando você está num sofrimento leve, você sente ali coisas, fica com raiva, fica triste, fica preocupado, sofre com aquele assunto. E todos nós estamos passíveis de sentir isso. Mas ele não causa ele não atrapalha tanto você a viver e a funcionar na sua vida. Aí, quando a gente vai para um sofrimento um pouquinho mais intenso, aí ele já começa a ficar mais visível. As pessoas já te veem chorar, ou veem que você está mais cabisbaixo, ou mais abatido, ou mais nervoso, ou mais nada, ele já vai ficando mais visível, que aí quem trabalha com você, quem convive com você, quem te conhece, vai percebendo que está mais intenso. Começa às vezes a falar, era bom você procurar uma ajuda, era bom tomar um remédio, era bom não, porque começa a aparecer coisa, deixa de dormir, fica com dificuldade, acorda no meio da noite, fica mais arredio em algumas situações, fica mais ríspido com as coisas, aí já começa a aparecer mais. Mas aqui, quando a gente vai falar de transtornos, o transtorno é um sofrimento que não é nem leve nem moderado. Quando a gente fala que configura um transtorno, ele está ali há algum tempo, repetido, que a pessoa está sentindo aquilo. E aí ele ficou mais grave. Para se instaurar num lugar de um transtorno, é porque aquilo ali já tem uma gravidade maior e aquilo já vai trazer limitações maiores para a pessoa. Já atrapalha mais ela na vida dela, nos relacionamentos, no trabalho, nas situações ali da vida. Então o estrago, o prejuízo é maior. Então, por exemplo, eu estou falando isso porque vamos dar um exemplo de uma depressão. Todos nós às vezes podemos passar ou ter passado na vida por um episódio depressivo. Um dia, uma época que eu fiquei mais deprê, que eu senti coisas e fiquei mais apático, mais desanimado, achando a vida sem sentido, e às vezes aquilo durou ali, sei lá, um dia, uma semana, um tempo. Mas algumas pessoas podem ter passado, além de episódios repetidos, ou episódios que duraram muito tempo e com uma intensidade muito grande. Aí a gente fala de uma depressão. Então, o que a gente precisa diferenciar é que às vezes a gente percebe nuances na gente ou no outro, por isso que não dá para diagnosticar. Que às vezes é um episódio, é um momento, a pessoa teve uma crise de ansiedade, mas às vezes não quer dizer que ela tenha um transtorno. Se aquilo for leve ou moderado, às vezes ainda dá para trabalhar coisas na vida da pessoa para ela não sofra tanto, ou ela ainda consegue, sei lá, fazer exercício é bom para isso, para acalmar, para desestressar, ela consegue fazer o exercício. Aí, precisa cuidar da sua alimentação, da sua saúde, tomar um remédio natural, tomar um floral, fazer um tratamento no centro, a pessoa vai, consegue ir. Em caso de transtornos graves, às vezes a pessoa está tão desorganizada, está tão sofrida, está tão dolorida, que ela vai ficando limitada até em procurar essas ajudas ou até fazer essas coisas que todo mundo sabe a receita do que é que faz bem. Você comer bem, tomar água, fazer exercício, rezar, meditar, procurar ser grato, todo mundo já entendeu essa fórmula de que ela faz bem e de que é o que nos encaminha para a saúde. Só que tem gente que está num nível de transtorno tão complicado que você vai recomendar essas coisas para ela não tem energia para buscar, ela não tem força. Ela não consegue levar a força de vontade dela para esse lugar dela conseguir fazer isso, porque ela sabe que às vezes é bom. Então, às vezes, se ela vai para um lugar, para um familiar, para um dialogador fraterno, para um atendimento que seja, e aí ali a pessoa começa a fazer muitas recomendações, às vezes ela não está dando conta de fazer o mínimo. Aí a pessoa fala assim, não, você tem que agradecer, não, você tem que ser otimista, você tem que ter fé em Deus, tanto tem o quê, e às vezes já é uma pessoa que se cobra, aí a pessoa sai dali pior. Porque ela não se sentiu compreendida e ela se sentiu mais pesada, porque às vezes ela já tem um tanto de expectativas que ela acha que ela está fracassando, que ela não está sendo boa, que ela está atrapalhando, que ela está sendo um peso para as pessoas. Aí fica pior, às vezes fica pior. Na tentativa de ajudar a gente piora, porque a gente fala um tanto de coisa. Não, faz exercício, medita, reza, na tentativa de ajudar, às vezes na tentativa de ajudar a pessoa a sair daquilo. Aí ela não consegue fazer aquilo, o que ela sente?
para baixo, negativa, ela fica pior, ela fica se sentindo cobrada, assim, eu não dou conta de fazer isso que você está me sugerindo. Impotente, capaz. Então, dependendo do jeito que a gente conduz, pode levar para um lugar pior. Como a gente sabe que hora a gente fala ou não? Vai chegar nisso amanhã. É uma boa pergunta. É porque você está falando assim, é um prático. A gente vai fazer uma coisa prática amanhã cedo e até tem umas orientações, eu elaborei um roteirinho para a gente, assim, para nos orientar de um passo a passo do diálogo, que na prática às vezes a gente nem segue esse passo a passo, desse jeitinho prescrito aqui. Mas são orientações para perceber um momento. Mas só de já respondendo o que dá agora para a sua pergunta, um transtorno muito grave, se a gente vê que a pessoa está muito ruim, está muito difícil, acabou de perder o ente querido, ela está muito deprimida, que ela está custando a levantar, ou está com crise de ansiedade todo dia, várias vezes no dia, coisas assim muito exageradas, que ela está muito fora de si, que ela não está conseguindo nem prestar atenção direito no que você está falando, a gente mais acolhe do que fala. Você mais ouve, fica ali atento e oferece o seu apoio do que sugerir coisas. A gente sugere as coisas, mas quando a pessoa já está um pouco melhor, ou quando mesmo ela já pediu uma sugestão, aí aquilo ali vai estar mais aberto até a sugestão. Então, nessa frase aí, não vai nem chorar. É verdade. Olha, é verdade. Às vezes ela não está conseguindo ficar sentada. Eu já venho de pessoas que estavam num processo de ansiedade tão grande que ela não conseguia ficar sentada no tempo da sessão para conversar. Que ela tinha que levantar, andava dentro da sala, entendeu? Assim, um nível de inquietação, de agitação tão grande que às vezes era difícil. Aí como fala para a pessoa assim, medita. Nossa, aí a pessoa fala, não, isso não é para mim, não. Eu estou acostumada a ficar parada, estou acostumada a ficar quieta. Então, assim, tem um caminho ali para chegar na gratidão, no otimismo, na meditação, no perdão, que é um processo ali que a gente vai construindo com a pessoa e ajudando ela a dar os passos dela. Mas se a gente não cobrar, não colocar mais coisa em cima, a gente ajuda mais nesse momento. Sabe? Você tem que fazer igual que a gente está na X, se você puder ajudar, não trabalha. É verdade. E muitas vezes na tentativa, na boa intenção, né? Quando é familiar, né? Você está vendo uma pessoa deprimida, ou cheia de ansiedade, ou cheia de coisa, né? Aí você quer sentir, nossa, queria tanto sair isso aqui, né? Não quero ver a pessoa que eu amo sofrendo. Né? E aí a gente fica com uma pressa de querer que resolva, ou de oferecer uma solução, porque às vezes ela deu certo para mim. Aí eu falo, nossa, eu vou falar isso para outra pessoa, porque aí ela vai melhorar também, vai ficar boa e vai sair disso, né? Então, às vezes dá certo, mas às vezes atrapalha. Olha, você falou desse ponto da pessoa ver o que é. Quarta-feira, a pessoa passou por mim no restaurante está falando. Eu estou conversando com a pessoa, ela fica em pé, está assim, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um diálogo andando aqui no pátio do centro? Não. Tem um diálogo andando. Ele não ficava quieto. Ele não ficava quieto de jeito nenhum. Ansiedade é coisa, sofrimento é tudo. Ele não dá conta. Sim. Mas isso é legal, você está falando do seu exemplo, porque é mais a gente acompanhar a pessoa do jeito que ela está do que tentar fazer ela mudar. Então, assim, como ele estava agitado, você entrou na agitação dele, ali, você estava movimentando. Então, você foi no movimento ali junto. Se você fosse interferir, querer assim, tipo, não, fica quieto, fica calma. Porque assim, quando a gente está nervoso, a pessoa fala assim, não, fica calma. Então, aí você fica mais nervoso ainda. Você fala assim, não, fica calma, tenha paciência agora, tá? Aí já acabar de sair toda a raiva que estava ali guardada, aí já atiça mesmo aquilo. Deixa você em forma. Então, pois é. Aí já tá com vontade a pessoa ainda não ficar calma, né? Como se chamasse ali toda a raiva que estava guardada. Você vai ver o que é calma. Você vai ver o que é calma. Né? Então, falando é sério, bebê, a gente precisa aprender, porque teve uma época que eu passei esse panel, ela estava bem mal, e aí eu queria consolar, né? Tentar falar alguma coisa assim, e queria ela ficar mais nervosa. Porque eu não quis que eu falasse nada. Né? E eu falei, não é possível, uma pessoa que tanto entendimento. Só estou falando nada. Mas é isso que você está falando, não era o momento de falar. Sim, ele não queria ouvir.
hoje eu escutei ela falando para a Anne, que a Anne está sofrendo muito com a mãe dela, que está sofrendo figuração. E ela também fica falando com a mãe, né? E a mãe fica mais nervosa. Aí a Dilma falou para ela, não fala isso com a mãe, só acolhe. Então, tem problema. E às vezes, aí você está trazendo um exemplo que assim, quando a gente passa por uma coisa, você está falando que ela passou e é incomodava o que você dizia, e então ela deu uma outra orientação para você. Quando a gente passa por algo, um sofrimento desses, um transtorno desses, na hora que você vê a outra pessoa, como você já passou na sua pele, a gente não precisa viver todas as doenças para saber, mas quando você já passou por um luto, por exemplo, na hora que você vê alguém passar, quem já viveu isso, você entende mais, você fica mais acolhedor, porque você sabe como aquilo é difícil. Se você já teve uma crise de ansiedade, se você vê alguém em crise, às vezes o que você vai fazer e vai falar para ajudar é diferente do que quem nunca viveu aquilo. Porque você sabe que às vezes ouvir aquilo naquele momento não vai cair bem, não vai ajudar, né, do jeito que você está se sentindo. Né? Então, isso traz mais empatia. Né? A gente não precisa, tomara que a gente não precisa adoecer de todas essas coisas para ter empatia delas. Acho que tem outras formas da gente desenvolver compreensão e empatia. Uma delas é estudando, tendo conhecimento do que acontece, do que se passa, para a gente poder ser mais empático e menos julgador com algumas coisas. Porque o que pode acontecer com todos nós nesse processo aqui de ouvir dores e sofrimentos mas isso é frescura, mas a vida dela está melhor que a minha. Mas tinha que estar agradecendo, porque olha isso, na nossa cabeça a gente julga, e aí você vai dar a sua opinião a partir daquele julgamento. Assim, mas eu já enfrentei coisa muito pior do que isso aí, que essa pessoa está chorando porque perdeu o cachorrinho. E, sabe, assim, e aí a nossa tendência às vezes é minimizar ou isso é exagero, né? Por que a pessoa está fazendo isso? Ela está exagerando. Porque é da nossa tendência ter o nosso julgamento. E o julgamento atrapalha a gente escutar. Porque aí você está com as suas opiniões, você está com a sua razão, com o seu ponto de vista. Às vezes para outra pessoa é diferente. É um preconceito. Ô Alisson, e nisso tudo não tem como medir dor e sofrimento. Não. Tem que porque para para saber. Né, proporção para um muito grande. Para uma pessoa, às vezes, assim, perder a mãe pode ser o fim da vida e pode estar muito dolorido. E para outra pessoa, às vezes assim, doeu, senti, tá triste e tal, mas não tá aquele sofrimento todo. Porque aí assim, é outra mãe, é outro filho, é outra história. Às vezes assim, é uma mãe de 40 e às vezes o outro era uma mãe de 92 que estava ali lutando com câncer de um jeito. Então assim, a pessoa às vezes está mais resignada daquela perda, daquele desligamento, né? Então, cada história é uma justamente por causa disso. O jeito que a pessoa vai dar significado para aquilo que ela está passando é diferente, porque é isso. Os pesos são diferentes, o entendimento de cada um é diferente. Watson, tem coisas que te traumatizam. Sim. Tem perdas que traumatizam. Eu acho que está mais complicado ainda. E aí, quando se fala de trauma, você está falando que dá para as nossas dores, né? Quando a gente está aqui na Terra, nessa encarnação, a gente está suscetível a viver traumas. Traumas, às vezes, não precisa ser um evento, uma coisa assim, calamitosa, uma coisa grande. Às vezes, traumas são pequenas coisinhas que vão se repetindo ali. Muitas vezes, não tem na ciência do Evangelho, pequenas picadas de alfinete que acabam com o ferido, que aquilo vai repetindo, aquilo fica traumático. Só o tempo. Só o tempo. Você falou assim, dos transtornos, mas há 12 anos levamos um acontecimento com os meus filhos que encadeou uma depressão. E foi um gatilho para um transtorno bipolar. Para chegar nesse diagnóstico, foi um sofrimento. Sim. Adolescente? Adulta já? Não, filha. sou eu. Você. Ela era pequenininha quando aconteceu o neto. Então você pode perceber mais. Assim, meu Deus, não tem direito que olha essa pessoa que não dá muito. Como que eu não percebi? Eu tinha essa obrigação. E isso foram 5 internações. E até hoje eu sou primeiro. Então, é isso que você fala. Eu transtorno bipolar e
cuidar a dor do outro, porque a minha, eu acho que a minha foi pior. Ainda bem que você não falou assim, tá fazendo hora extra. Aqui tem a irmã que estava sofrendo, e a irmã já tem 98 anos. Aí eu falo, nossa, eu só falei para ele, olha, eu não quero, não tenho essa vontade de chegar nessa casa de mas eu falei, Sim. Então, eu acho que quando tudo isso que a gente está falando, eu acho que tem a ver sobre a ajuda e sobre a escuta, né? A gente vai falar bastante sobre isso amanhã de manhã, depois que a gente passar por alguns dos transtornos, mas ajuda muito se a gente acolher e escutar mais do que tentar impor o nosso ponto de vista. Acho que pode ficar essa ideia para nós, assim, porque se a gente fica mais aberto para escutar, que é o que a pessoa está falando, já não chega já impondo ou sugerindo, né, ou colocando, porque às vezes para aquela pessoa a vivência dela pode ser bem diferente do que é para mim, né? Então, só escuta, né? E às vezes fica disponível, né? Pergunta assim, tipo, tem algo que eu possa fazer por você? Você está precisando de algo assim, sei lá, você quer uma oração, você quer uma prece, se eu posso orar por você, ou vamos rezar junto, ficar junto. Só ficar junto. Às vezes isso já é muito, né? Porque diante das coisas graves, né? Por exemplo, perdeu alguém, né? A gente fica sem falar, né? A gente fica muito sem, você fala meus sentimentos, sinto muito, abraça e fica ali, né? Não, E você vai dizer, às vezes você vai dizer alguma coisa, você até piora a situação. Não, e fica repetitivo aquilo que ela quer falar. E aí ninguém mais quer ouvir. Sim. Né? Porque, nossa, para escutar isso de novo, né? Isso, vamos chorar junto. Tá tudo bem falar, né? Tá tudo bem chorar. Então esse acolhimento eu acho que é muito importante, assim, mais do que sugerir tentar impor alguma coisa, né? Então vamos começar, ó, em pensamento e vida, o Emmanuel diz assim, ó, nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Às vezes tem determinados adoecimentos e eu acredito que a grande maioria deles eles não são de histórias dessa biografia. Às vezes a pessoa tem alguma justificativa, alguma coisa aconteceu isso, eu tive tal trauma, eu tive tal evento, isso me deixou triste, depois daquilo eu não consegui mais, eu fui piorando, eu não consegui aceitar. Então, tem algumas emoções adoecidas em nós, no nosso espírito, que são muito mais profundas, que geram estados enfermizos. Então às vezes a gente olha para uma pessoa que está passando por um transtorno depressivo, ou bipolar, ou de ansiedade, e fala, nossa, mas a vida dela é tão boa, tem isso, tem aquilo, ou está bem casada, ou tem uma família bonita, ou tem um bom emprego, por que a pessoa está assim? A gente não sabe da história espiritual. Tem coisas que ela traz ali na bagagem, que está eclodindo agora, que está manifestando agora, e que é a causa mais profunda desses adoecimentos, né? Desses estados enfermizos, sabe? Então aqui, ó, a classificação que a gente vai seguir hoje, amanhã, são esses 3 grandes grupos, tá? Tem muitos outros grupos além desse aqui, tá? Na psicopatologia, tem muitas outras categorias além dessas, eu peguei as principais para o começo. Transtornos de humor, que são esses 2, depressão e bipolar. Transtornos de ansiedade, aí aqui vai entrar fobias, né? Os medos irracionais, né, que essa pessoa tem de bicho, de seringa, de um tipo específico de coisa que a pessoa tem medo, de escuro, de medo de lugar público, medo de interagir com as pessoas, né? Então, fobias. Pânico, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e TAG, transtorno de ansiedade generalizada. A gente vai passar por eles, que esse está todo dentro do grupo da ansiedade, transtorno de ansiedade. E transtornos psicóticos e esquizofrênicos. Esse não está na experiência clínica, tá? Não tem tanta experiência atender psicótico e esquizofrênico, mas a gente vai dar uma pincelada nele e vai falar também um pouco amanhã. Porque o esquizofrênico é um tipo de adoecimento que a pessoa fica mais desorganizada, ela tem crise, às vezes precisa internar, ou precisa colocar, então ela já está em clínicas especializadas. O meu tipo de clínica, a gente atende mais essas coisas de cima aqui, ou questões de relacionamento, de família, de questões mais assim cotidianas. Os transtornos psicóticos não fazem tanto parte da minha experiência, mas a gente vai passar por eles. Então, teoricamente, né, assim, que não tem tanta experiência no
no lidar com isso, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você falou não é só a área. Tá. Mas o esquizofrênico conseguiria fazer uma terapia? Consegue, é uma terapia muito específica. Muito específica. Por exemplo, eu estava contando, você andando com a pessoa aqui no centro, né? Eu vejo que tem práticas de terapia com esquizofrênicos, com psicóticos, que elas são adaptadas ao modelo deles. Então, por exemplo, são pessoas que têm muita dificuldade de funcionar, às vezes, em coisas básicas, assim, de ter um trabalho. Algumas têm um funcionamento já um pouquinho melhor, mas tem algumas que têm muito prejudicado, assim, questão de estudo, de trabalho, tal, de conversar, de ter uma interação com o outro. Então, o terapeuta tem vários níveis, tem vários tipos, mas o terapeuta, por exemplo, fala acompanhamento terapêutico. Então, às vezes, as terapias são em lugares abertos, anda com a pessoa, vai com ela no shopping, ou vai com ela fazendo compra, vai com ela, ajudar ela ali em coisas do cotidiano, mas é um trabalho de acolhimento e de acompanhamento que não é nesse formatinho de sentar na sala. Eu fiz um atendimento na fazenda onde a gente trabalha, uma esquizofrênica. Só que ela era agressiva, ela estava acompanhada, ela tinha a enfermeira dela e a cuidadora. Mas ao mesmo tempo que ela estava conversando, não era ela. E como nós espíritas já sabem que tem um componente espiritual, sabe? Então é difícil. Era difícil conversar, né? Muito difícil. Assim, o meu diálogo com ela funcionou porque eu estava vendo o outro quadro. Para mim foi mais fácil nesse sentido. Sim. Entendeu? Sim. Que eu vi o outro quadro dela. Mas eu acho que é muito difícil. O manejo do paciente esquizofrênico ele é bem complicado. E é por isso que às vezes você tem que ter uma especialização nisso e um jeito diferente de atender, que é dessa forma. Tem uma menina de atendimento, né, gente? Que na quinta-feira tem uma que é esquizofrênica. Então. E aí é mais complexo de atendimento. É um tipo de atendimento mais delicado. E no entanto ela escolheu, né? Ela que escolheu quem que ia tratar ela. Não é qualquer um. Não é qualquer um. A gente é 11, 10 administradores, ela escolheu 2 pessoas. Ela confiou, né? Só. Eles escolhem lá na fazenda, somos 15 dialogadores. Ela só bateu o olho e foi pra mim. Tinha que ser comigo, né? Lá na fazenda somos 15 dialogadores. Ela entrou no salão, percorreu e parou de frente comigo. Eu falei, tinha que ser comigo. Então vamos lá, olha, quando a gente fala então de transtorno mental, etiologia tem a ver com as causas, o que causa aquilo, o que causa um transtorno. Então aqui a gente vai falar um pouquinho de psiquiatria, que é o profissional da medicina que cuida dessas questões dos adoecimentos mentais, né? Para a psiquiatria a causa é multifatorial, tem muitos fatores, então pode ter elementos genéticos, a pessoa tem muitos casos que a gente percebe assim, tem vários esquizofrênicos na família, às vezes a mãe também era, ou já teve casos de bipolaridade em outro momento na família. Então, o elemento genético ali já traz uma predisposição para aquilo, né? Alteração neuronal sempre tem. Alteração neuronal é na parte cerebral mesmo, dos neurônios, do funcionamento dos neurônios, dos neurotransmissores, que a gente vai falar muito deles hoje e amanhã. Então, sempre tem. Na psiquiatria, a gente considera muito essa parte. Ele tem um desajuste químico no cérebro acontecendo. Tem uma substância química que tem falta, ou que tem excesso em alguns casos, né? E aí, então, são neurotransmissores. Fatores endógenos, às vezes uma doença, um comprometimento que a pessoa tem no corpo, por exemplo, assim, ela está com um tumor no cérebro, e às vezes ela não descobriu ainda aquilo, mas ela às vezes vai começar a ter sintomas ali, dependendo do lugar desse tumor, da parte mais emocional, de ficar mais agressiva, de ficar mais com o humor alterado, de ficar mais assim, por exemplo, que quem está assim aqui tem tumor no cérebro não, tá? Mas estou dizendo assim, não me preocupa com isso não, eu estou dizendo assim, que às vezes a pessoa está com um adoecimento em um determinado órgão, e aquilo começa a causar várias coisas que são mentais e emocionais, sabe? Então, aqui a gente pode pensar, por exemplo, situações do nosso corpo, as mulheres que
evidenciam isso: TPM, menopausa ou gravidez. Coisas que alteram ali o seu hormonal, e aí o seu corpo vai ficando de uma maneira que você fica mais sensível, mais aflorada, mais nervosa, mais triste, chorando, mais agressiva, ou mudando de humor muito tempo. Então, tem fatores aí endógenos, que é de coisa dentro do corpo, dentro do organismo, que podem estar envolvidos. Ou fatores exógenos. O exógeno é de fora do corpo, de você. Então aí pode ser desde um traumatismo, a pessoa teve uma pancada na cabeça, teve um acidente, e ali depois daquilo ela desorganizou. Químicos, tem muita gente que altera e que desenvolve transtornos, por exemplo, por uso de drogas, por uso de álcool, por uso de algum medicamento, por uso de várias coisas químicas ou sociais. Esses aqui são os que a gente mais sabe. O estresse que a gente vive, as coisas sociais. Perda, separação, relacionamento, coisa de família, coisa de trabalho, aí são as coisas, os estressores externos. Então, a gente resumir a uma coisa dessas, é muita coisa que pode ser, entendeu? E em alguns casos, tem vários deles, às vezes a pessoa está com uma alteração neuronal e uma coisa física que aconteceu com ela, ou uma coisa social, emocional que ela está vivendo, entende? Então, para alguém adoecer ou para ter um transtorno, pode ter vários desses fatores aqui acontecendo, tá? Então, causas são várias para todos isso, tá? Sim. Essas alterações neuronais, existem exames para detectar isso? Existe exame de imagem, ou mesmo os médicos sabem identificar assim, por sinais mesmo que a pessoa vai contando, que aquilo é uma falta daquela substância, mas tem às vezes exame de imagem ou até exames químicos para exame de sangue, né? Exames assim para identificar essa falta dessas substâncias, tá? Tem uma coisa que eu quero dizer aqui, que as causas são várias, mas tem uma que eu quero apontar, que é uma causa mais individual, que tem a ver com o nosso jeito de lidar com as emoções. A gente acabou de falar, né, que a gente adoece por conta das emoções doentias que a gente está trazendo, está guardando e tal. Tem um fator aqui que ele é emocional e individual, que é a gente não aceitar alguns sentimentos. Às vezes a gente adoece e desenvolve o fator, para algumas pessoas pode ser isso, ela não aceita sentir um tipo de coisa. Então, ela está vivendo uma dor e ela está ali triste, aí ela não chora. Aí ela está com uma determinada raiva, ela guarda aquela raiva. Aí ela está com dificuldade ali, está com uma mágoa e tal, e ela fica com aquilo silenciado. Esse segurar os sentimentos acaba trazendo uma piora em muitos quadros, e a pessoa vai adoecendo a partir daquilo. Ou também, aí a gente vai achar que o explosivo é melhor, né? Quem fala, quem grita, quem briga, quem xinga, tal, mas também acaba adoecendo os relacionamentos, né? Porque fica também alguém muito difícil de lidar ali no dia a dia. Adoece o outro. E adoece o outro, né? Então, são vários fatores que tem para uma pessoa adoecer, e um deles é isso. Então, como tem muita coisa envolvida, o remédio vai atuar num lugar, ele atua aqui, ó, na alteração neuronal. As medicações atuam nesse fator, não atua na genética. Você vê que aquela genética, então o remédio vai atuar num lugar. Mas tem outras coisas que tem a ver com mudar estilo de vida, mudar hábito, mudar pensamento. Se não mexer nessas coisas, não melhora esses quadros. Só tomar o remédio vai ajudar muitas vezes, em muitas situações. Sem a mudança de pensamento, sem o cuidar daqueles sentimentos, não vai ter a alteração, porque às vezes tem muita coisa envolvida. Então, às vezes a pessoa está tomando remédio e mexe no neuronal. Mas tem várias outras coisas que estão acontecendo na vida dela que também precisam ser mexidas. Então, e que talvez essa medicação, ele vai não despertar, mas ele vai incentivar, ele vai melhorar a parte mental. Sim. Que aí ela começa a ver, porque assim, você fica mais tranquilo, né? Aí você começa a ter uma outra visão, e aí você consegue aos pouquinhos ir mudando. Isso, o remédio vai dar uma modulada, vai ajudar a pessoa a dormir, a ficar mais tranquila, e ela consegue às vezes engatar em outras coisas. Fazer uma atividade física, buscar uma ajuda, ou ter alguma coisa que seja terapêutica para ela, um hobby, uma coisa que ela faz que ela se sente bem, né? Então, tudo isso
ajuda, tá? E a gente vai começar com os transtornos depressivos, tá? Nós vamos parar 3h30, tá bom? A gente vai dar um intervalo de 3h30. Então a gente vai começar nesse tópico, já entrando no processo da depressão. Eu te perguntar uma coisa, quando a pessoa sente uma coisa e a pessoa não quer sentir, por que eu estou sentindo isso? Por que ele está sentindo isso? Né? Coisa assim, pouco, e que ele fica, sabe, martelando a cabeça, não, eu não quero ficar sentindo esse tipo de coisa, né? E o que é isso, assim? Tá, que coisa? Que sentimento? Que coisa que você sente? Desejo, raiva, preguiça. Às vezes é na rua, Às vezes é na rua, ela mesmo, por exemplo, assim, né? Aí eu perco a paciência, eu falo, cara, eu não quero perder a paciência. Cara, por que eu sou assim? Não tem motivo, não estou com pressa. Sabe, às vezes a pessoa entra na frente, aí eu já fico, sabe, nossa, me sai na hora, sabe? Eu não quero sentir, eu não quero sentir. Tipo assim, eu não quero ficar assim, sabe? Não tem um jeito de ser assim. Mas eu acho que isso faz parte do nosso processo de transformação, né? Tem coisas que a gente já não queria sentir e a gente ainda não dá conta, porque não transformou, não cuidou daquilo, né? Mas indica para mim, eu acho que isso pode usar o seu exemplo assim para todos nós. Quando a gente fica exagerado com alguma coisa, exagerado de raiva, exagerado de tristeza, exagerado de preocupado, aquilo está indicando que tem alguma... Por que eu estou triste? Sim. Aquilo está indicando que tem uma necessidade na nossa alma que não está sendo atendida. Pode ser necessidade de afeto, pode ser necessidade de atenção, pode ser necessidade de reconhecimento, pode ser necessidade de ordem. Alguma coisa pode estar ali não sendo atendida e que a pessoa precisa reconhecer nela, cuidar daquilo, ou conversar e fazer combinados sobre aquilo. Porque tem uma diferença quando a gente é criança e quando a gente é adulta. As crianças e os adultos têm necessidades. A criança, ela exige que aquilo seja naquela hora. Ela não dá conta de esperar. O adulto, a gente dá conta de pedir, de combinar, de fazer acordo, de contar para outra pessoa assim, eu estou querendo muito comer tal coisa. Você pode fazer também, por exemplo, uma necessidade física, né? Mas eu estou querendo muito um abraço, vem cá, vem com a gente. Porque eu posso irritar e brigar com o outro e falar assim, mas você não tem atenção, mas olha aqui, você está aqui, você só fica nesse celular. Entendeu? Cena clássica, né? De várias relações amorosas do mundo moderno, né? Mas eu posso falar disso no lugar do estressado e do brigar, e eu posso falar disso fazendo um acordo, assim, não, vamos combinar que no dia que a gente estiver aqui junto, na sexta à noite, a gente vai deixar o celular para lá, para você poder dar mais atenção, porque eu quero a sua atenção. Por exemplo, é um jeito de combinar. Mas isso só é possível eu sendo adulto. A criança ela não dá conta muito da espera, do combinado, tem que ser do jeito que ela quer e tal. Não. Só que, por que eu estou trazendo isso? Em muitos assuntos da nossa vida, a gente pode ficar nesse lugar do exigente, assim, de tem que ser assim, tem que ser agora, tem que ser dessa forma. Tem que ser da gente, já combinou, tem que ser assim que tem que acontecer as coisas. Não pode estar fora do lugar isso aqui. A gente combinou que a louça tem que estar lavada na hora que acabar de usar. Aí você olha a louça lá e fala, pelo amor de Deus, essa louça aqui eu vou ter que lavar. Aí você já brigou, já saiu reclamando da louça, emburrou, porque a minha necessidade era de ordem. Então, a coisa exagerada, ela está me indicando assim, tem uma coisa que eu estou precisando aqui que não está sendo atendida. O que eu vou fazer? Eu vou resolver, eu vou combinar com a outra pessoa, eu vou conversar com ela, mas isso precisa ter um manejo, isso é até no cérebro. Eu vou até aproveitar desse exemplo que a gente está dando aqui da pia agora, para falar daqui a pouco das coisas do nosso cérebro. Para eu ter esse autocontrole, para eu ter estou com raiva desse negócio, e aí eu decidir o jeito que eu vou falar, o tom que eu vou pedir, pensar, eu gosto de organização, não está organizado, como é que eu vou fazer para resolver isso aqui? Para fazer isso, tem que ter um funcionamento do cérebro, e às vezes o cérebro está todo bagunçado. Aí, às vezes, se a gente vai falar para uma pessoa que está várias dessas coisas desorganizadas, a gente fala assim, não, você tem que conversar com calma, Aí a pessoa fala assim, mas eu não dou conta,
porque eu sou muito sozinho, porque eu sinto as coisas muito fortes, eu sinto muito intenso, na hora que eu ver eu já falei. Entendeu? Esse é um tipo de transtorno até de personalidade, de algumas coisas de tem mais a ver com a esfera da personalidade, né? De ser mais explosivo, mais agressivo com as palavras, né? Então, o que você está perguntando tem a ver assim, enquanto a gente está aqui, a gente precisa uns dos outros, tem necessidades emocionais, físicas, mentais, e o mundo, os outros, às vezes não atendem elas, né? E tem gente que é complicado, às vezes, de conviver, tem lugares que é complicado de conviver, né? Que aí você vai, por que as pessoas são assim? Por que é desse jeito? Porque era só cada um fazer, obedecer, sei lá, o trânsito, né? Era só cada um entender, a velocidade da via é essa, né? Então, quem é muito assim, fica muito bravo, às vezes, com essas coisas. Pessoa ansiosa, você chega no banco, a pessoa está lá, em vez de passar numa parte assim, tem vontade de chegar lá e... Sabe? Assim, eu acho que a ansiedade se torna a gente a paciência da pessoa. Se eu fechar, você me dá um remédio para remédio em casa. Floral deve ajudar. Você estava falando aí que a criança não consegue esperar. Quando o adulto não consegue esperar de jeito nenhum. Então, mas tem os assuntos da nossa vida que a gente é meio criança. Ele não entende a vida, que na vida ele tem que esperar aquilo, mas ele não entende. Pode ter a ver com ansiedade. Pode ter a ver com ansiedade, não só vai ser transtorno maior se estiver causando muito estrago e problema na vida. Né? Mas pode ser uma ansiedade. É sempre. Pode ter uma questão aí, uma personalidade ansiosa. Mas vamos para os transtornos depressivos, que a gente vai começar para falar sobre a depressão, tá? Por que eu coloco a rejeição à vida? O processo depressivo, ele tem uma questão bastante assim de um grande não para a vida. Assim, geralmente as pessoas desenvolvem depressão por todos aqueles fatores lá que a gente acabou de falar, né? Pode ser coisa física, pode ser genético, pode ser orgânico, pode ser emocional, pode ser um luto, um mal elaborado, pode ser um tanto de coisa, né? Mas geralmente tem uma rejeição assim, eu não quero a vida desse jeito mais. Se for para ser desse jeito, não quero continuar. Tem ali que internamente, assim, não tem a ver só com tentativa de suicídio, não, tá? Assim, pode chegar nesse ponto, né? Às vezes a pessoa começa a pensar nisso, em depressões muito graves, né? Mas é lá no íntimo. A pessoa, para ela ficar nesse estado de deprimir, e o desânimo, a desvitalização, aquela falta de energia, aquela falta de vontade, no fundo tem um cenário dentro dela, assim, se for para ser desse jeito, não quero. Quero não. Vai desistir. Tem um lado ali dentro dela que está negando, sabe? Por isso que rejeição à vida. Então, como que a gente define depressão? Uma alteração de tons do humor para a forma de tristeza profunda, com redução da autoestima e necessidade de autovalidação. Muita coisa, né? Parece que é um trem difícil, né? Mas vamos esmiuçar essa frase. Uma alteração no humor. O nosso humor tem a ver com a nossa... É como se fosse o pano de fundo emocional da nossa vida, que se mantém ali durante um certo tempo. Emoção é mais corriqueira. A gente pode ficar com raiva, ficar triste, ficar alegre, a gente pode sentir várias coisas no mesmo dia, mas o humor é como se fosse o que está por detrás, um pano de fundo que dá uma tonalidade emocional para as minhas experiências. Então, por exemplo, o humor ele pode estar mais rebaixado, é o caso da depressão, ou ele pode estar muito elevado, é o caso da mania. Tem pessoas, é o caso do bipolar ou da mania, que a pessoa fica muito eufórica. Então ela fala demais, ela movimenta demais, ela gasta demais, ela quer fazer sexo demais, ela quer tudo demais, fica muito ativada. E no caso do humor rebaixado, ela fica o contrário disso. É tudo de menos. É sem vontade, é sem interesse, é um desinteresse, é uma apatia, um desânimo, tá? Então, o depressivo tem uma alteração do tônus do humor que é rebaixado para a forma de uma tristeza profunda. E aí, o que acontece geralmente? Reduzir a autoestima,
A pessoa olha para ela mesma e ela se sente inferior, insegura, incapaz, né? Ela diminui a visão de valor dela mesma. E, às vezes, com uma necessidade de autopunição. A pessoa se cobra, ela acha que ela está fazendo tudo errado, ela se pune de algumas coisas, ela acha que ela não merece, ela acha que ninguém gosta dela. Então, isso tudo tem a ver com esse tipo de pensamento, tem tudo a ver com a autopunição, tá? Em alguns casos, né, a pessoa entra em autopunição física mesmo, né? Assim, ela se machuca, ela se bate, ela faz coisas com ela mesma, ela faz coisas com ela mesma, ela se sabota em coisas que poderia ser bom para ela, e aí ela é uma forma de se punir. Né? Então, há alguns sintomas: desinteresse pela vida, desprazer, desânimo e tristeza persistente. Isso aqui todos nós podemos sentir em algum momento, não tudo ao mesmo tempo ou não por muito tempo. Mas a questão do transtorno depressivo, esses sintomas, ou vários deles, precisam ficar presentes por alguns meses para a gente entender que configura uma depressão. No caso, se for assim, dias ou semanas, a gente fala episódio depressivo. A gente fala que a pessoa teve um episódio depressivo, uma depressão leve. Mas um episódio ele é de curta duração. No caso do transtorno, a pessoa sente isso aí por muito tempo. Ela sente essas coisas de forma muito constante. Então, assim, o desinteresse pela vida, o interesse tem a ver com a vontade. A pessoa fica com menos vontade das coisas. Vamos no centro? Não quero não. Vamos lá na minha mãe? Não estou com vontade. Não, vamos lá no Parque Sabiá? A pessoa não quer. Vamos... Ela fica... você conta uma história para ela não se motiva tanto a interagir com aquilo. Vamos no aniversário da fulano, não estou afim, não estou com vontade. Fica num fechamento, entendeu? Assim, um desinteresse de coisas que às vezes antes aquela pessoa se interessaria. E o desprazer também, ela não vê gosto, ela não vê sabor. É como quando a gente come alguma coisa que já não sente o sabor, ela não acha graça às vezes em algumas coisas que antes eram prazerosas. Então assim, não sente tanta alegria, não sente tanto prazer ali com algumas coisas que antes ela gostava. E com esses sintomas, qual que é a diferença de permanente e com frequência? Qual que é a diferença de permanente e com frequência no sentido... Digamos. O tempo para categorizar um e outro, mais ou menos. Ela, digamos, diagnosticada com depressivo com esses. Mas e se ela não tem esses, mas sempre está sentindo algo? Com frequência. Tá, com frequência. Ela pode estar, às vezes, num nível de depressão mais leve, ou ela pode estar tendo episódios depressivos recorrentes. Às vezes não fica todo o tempo, mas sei lá, aconteceu umas 3 vezes ano passado que eu tive ali uma semana ou um mês que eu fiquei assim, depois passou uns 3 meses, fiquei assim de novo, depois passou tanto tempo, fiquei assim de novo. São episódios. Ela teve episódios ali depressivos que se repetiram, né? É um ponto para ficar atento, né? Se a pessoa está repetindo, ela está repetindo para observar e para buscar ajuda, para buscar um tratamento. Porque tudo que a gente trata antes, né? Ou tudo que a gente vai criando os recursos antes, a pessoa não afunda naquilo, né? Digamos que ela vai tratando e ela vai eliminando, né? Com a ajuda de um profissional. E aquilo ganha uma proporção muito grande. Isso. E aqui, ó, junto com o desprazer, tem o desânimo. E aqui desânimo e desinteresse são palavras muito parecidas, mas desânimo tem a ver com falta de energia. Às vezes a pessoa até quer ir no centro, ela não tem energia para ir. Porque o desinteresse é não querer. Então, às vezes assim, eu até queria ir no aniversário da minha sobrinha, mas eu não tenho força para ir lá. Eu estou desanimado, eu estou assim... Eu até estava afim de ir, mas a bateria está baixa, entendeu? Assim, está sem muito ânimo para fazer as coisas. Então, eu até queria fazer exercício, eu acho importante. A gasolina não dá para chegar, por isso vai desbloquear a falta da gasolina, entendeu? A vontade do motorista até ali querendo dirigir, mas o combustível está baixo. E a tristeza persistente, ele precisa diferenciar a tristeza de depressão. Todos nós podemos entristecer, isso não é problema. Diante do luto, diante de uma perda, chorar, expressar, permitir a tristeza, faz parte. Aí algumas pessoas falam assim, eu tenho medo de deprimir, de entrar numa depressão, de ficar desse jeito. É muito mais comum que a pessoa entre numa depressão quando ela chora de um jeito revoltado, que não aceita, e ela vai
alimentando aquele estado ali dentro dela, que não é de tristeza, mas que é de uma revolta, que é de uma ruminação, que é de um ressentimento, de uma raiva, então, de uma não aceitação. Então, às vezes, o depressivo tem uma tristeza grande ali, mas junto com a tristeza vão adicionando outros sentimentos, que às vezes é uma revolta, é uma rebeldia com a vida, é uma não aceitação que está ali junto. E isso é que vai fazer essa tristeza ficar. Porque uma coisa é eu perdi alguém, eu estou triste, eu lembrar da pessoa hoje, ou hoje eu estou mais tristinho e tal, aí amanhã eu levanto de outro jeito. E sigo a vida e levo as coisas de outro jeito. Aí depois de amanhã eu lembrei de novo, às vezes o luto está recente, então assim, eu dou uma chorada, ou alguém falou alguma coisa, ou hoje é dia das mães, eu vou ser minha mãe, então, às vezes aquele dia é um dia que eu vou ficar mais triste. Tudo bem, acho que faz parte do ser humano isso. A tristeza fica persistente, ela não vai embora, quando lá no nosso íntimo a gente está, é um negócio de sofrimento que a gente começou falando, não devia ser assim, não podia ser desse jeito, não queria, não tinha que ser assim, porque foi, e aí o negócio vai ficando ali, e aí vai entrando na autopunição, porque na verdade segurar aquele sentimento, ficar ali com aquele negócio remoendo, acaba que te corrói por dentro, né? É a autopunição por isso, né? Te corrói por dentro. Mas, sim. Nós temos entendimento de causa, nós estamos falando de matéria, espiritual. E o espiritual, exatamente. Imagina você, né, com os inimigos, a elite lá em cima está puxando nós. Exatamente. Entendeu? Naquele livro do Vanderlei Soares, da sua escritura, muito bom livro, né? Sim. Da irmã Bom, ela fala que a tristeza mostra a realidade. É mostrar a realidade. É verdade. É verdade. A tristeza ela vem em umas situações de você encarou com a realidade, essa é uma realidade que dói, né? De uma perda. Tem a ver com o nível de consciência também da pessoa, né? Tipo assim, em relação a compreender como que a vida funciona. Como que você entende Deus, primeiramente, né? Sim. Tem uma dilatação ou um recolhimento que é o tamanho de Deus, do poder, da onisciência dele. Sim. Quando você dilata isso, você tem a compreensão da vida, como é o processo. Com isso, você tem condição de abraçar tudo que a vida veio oferecer, seja de bom ou de ruim. A tristeza ela nos ensina, pode ser um grande processo de amadurecimento, inclusive que a gente olha para algumas realidades e a gente se entende pequeno também. Se eu não controlo isso, isso aqui não foi do jeito que eu gostaria. Realmente eu não estou no comando disso aqui, eu sou muito pequeno diante para dizer como que as coisas têm que acontecer. Então, mas o sentir-se triste ajuda você a se colocar no seu lugar, sabe assim, e olhar para aquela realidade e tá, aconteceu. Não precisa se mudar também, né? Isso aqui doeu, posso falar que tem que agir de toda forma. Sim. Né? Tá. Só um minuto, ela começou aqui. Essa tristeza persistente, então faz uma grande diferença se ela for com fundamento, assim, consequência de algum fato, ou sem fundamento. Aparentemente sem fundamento. Aparentemente sem fundamento, porque às vezes o sem fundamento que você está falando é porque é coisas às vezes de um passado que eu não aceitei, que eu não digeri, que eu estou fazendo aquilo voltar e estou remoendo, né? Não parece que tem um fundamento ali hoje, né? Alguma coisa que aconteceu que eu estou triste. Eu vou usar um exemplo de novo. Se quiser, pode usar como estudo, matéria de estudo também. No meu caso, eu e meu filho, nós caímos. Ele entrou em depressão, transtorno bipolar, mas eu tive uma dela, a filha do meio, que ela cresceu, né? Aí ela terminou o ensino médio, prestou vestibular da psicologia e hoje ela trabalha na área de família. Então ela tomou aquilo ali como uma coisa para ela crescer na vida e fazer, eu acho que a justiça que ela não foi dentro de casa, ela fazer para as outras pessoas. Ela absorveu de outra forma, né? Ela poderia ter adoecido junto. Ela poderia ter adoecido. Ela deu um outro significado para a doença. É bacana como é mesmo cada indivíduo
individualidade, cada singularidade ela é isso de um jeito, dentro da mesma família. Exatamente. Aqui tem uma definição da Joana de Ângeles sobre depressão. Ainda naquela resposta, naquela pergunta de por quê, o que causa isso, né? Joana de Ângeles diz assim, a depressão pode ser resultado de fatores hereditários, como ocorrências psicossociais e econômicas, ansiedade e estresse, a culpa atual ou anterior, de conflitos e receios reais ou infundados, como também no caso de disfunções cerebrais nas suas áreas nobres, que resultam em perturbação dos neurotransmissores. Ela falou todos os tipos de coisa que pode estar envolvido num processo de uma pessoa deprimida. Hereditário, às vezes é uma coisa que está ali já na genética daquelas pessoas. E se a pessoa escolher encarnar naquela família, às vezes é porque aquele gene, aquilo que ela ia receber tinha a ver com o que o espírito dela precisava passar aqui, né? A gente sabe que não vem à toa, né? Filho de quem veio, né? Ou naquela configuração, né? Então, estruturas, fatores hereditários, né? Dentro daquela estrutura. Ocorrências psicossociais, psico tem a ver com a pessoa, com o psiquismo dela, com o emocional dela, e social com as relações, né? Com o relacionamento que ela tem com os outros, né? Econômicos, a gente sabe que a gente precisa da questão financeira para viver, então às vezes as pessoas têm algumas situações de desemprego, de falência, de perdas financeiras, de inventário, de coisas assim que as famílias brigam, né, por conta dos interesses ali e tal. Então, às vezes aquilo vai mexendo tanto com a cabeça da pessoa que aí ela vai entrando nesse processo de deprimir, de ficar com raiva, de ficar revoltada, de por que meu irmão está fazendo desse jeito? Olha aqui, só pensa em dinheiro agora, depois que a mamãe morreu, entendeu? Aí é uma questão psicossocial essa e econômica. Eu juntei aqui as duas coisas não são. Uma pessoa pode deprimir com isso. Ela não aceita, ela vai remoendo, ela vai ficando com raiva, ela vai ficar mas é interesseiro. Não, mas por que tem que ser tão ambicioso? Né? Por que foi querer pegar a parte maior para... Entende que tem algumas pessoas que adoecem, porque aquilo vira um pensamento fixo, a pessoa vai ficando ali com raiva, revoltada da vida, daquilo que aconteceu com ela. É um gatilho. E é um gatilho, às vezes, para ela entrar num processo de deprimido. Aí isso traz ansiedade, estresse, a pessoa fica ansiosa, estressada com aquilo. Ou culpa atual ou anterior. Muita gente adoece e deprime por conta de culpas. Às vezes morreu alguém, né? Aí a pessoa fala, se eu tivesse chegado 5 minutos antes, mas se eu tivesse visto antes, que tal coisa tivesse, se eu tivesse levado ao médico ontem, e aí isso não teria acontecido e tal, porque a gente se coloca nesse lugar de que se eu tivesse feito, o negócio tinha mudado, tinha tido outro destino. Se eu não, e às vezes não. E se eu tivesse feito? Então, às vezes fica ali aquela culpa, ou às vezes culpas anteriores, coisa que a pessoa não acessa, não lembra nessa memória aqui, mas ela traz culpas no arquivo espiritual dela, de coisas que ela fez, coisa que ela errou, e que ela fica carregando aquele conflito ali interno, traz ela deprime por causa disso. E sempre há uma disfunção cerebral, tá? No processo de uma depressão, sempre tem um desajuste ali que a gente vai falar deles daqui a pouco, tá? Neurofisiologia da depressão, mas depois do intervalo. A gente entra no cérebro depois dessa pausa aí de 15 minutos.